Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Alma Sagrada, o podcast que vai além da aparência, porque o sagrado ele é invisível. O sagrado está dentro. Você carrega o sagrado, você é sagrado. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante que eu considero espiritual. Na minha fé, dinheiro é emocional e espiritual. Ele tem poder. Não é à toa que é comparado a um deus, Mamon. Na Bíblia, quando Deus fala que nós devemos tomar cuidado com o dinheiro, ele está se referindo ao à paixão, ao amor desenfreado ao dinheiro. Mas a gente não pode ignorar o fato que o dinheiro, ele nos dá poder. E aí é que tá. Como você está emocionalmente para lidar com o dinheiro que você está tendo acesso? E se você não está tendo acesso ao dinheiro, isso também significa que tem alguma coisa errada. Hoje eu vou, Hoje eu vou receber o Kaique. Ele é investidor. Ele vai se apresentar. Seja bem-vindo, Kaique. Muito obrigado. Uma ótima tarde para todos que estão assistindo esse episódio. Como já foi mencionado aqui, dinheiro é um tópico extremamente importante e muitos brasileiros não têm esse tipo de informação. Prova disso é que 80,2% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, isso traz noção da urgência que nós temos sobre esse assunto nesse episódio de podcast. Claro que também eh, a nossa apresentadora perguntou sobre as minhas qualificações. Eu trabalho no mercado financeiro há 9 anos, tenho curso de economia e também fiz especializações no mercado brasileiro e também no mercado internacional. E nesse ano de 2026 existem projeções de fazer na Bolsa da Europa, mas eu fico muito contente com esse convite e espero ser útil para poder agregar aqui para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Sim, mas você é investidor há 9 anos. Há 9 anos. Você falou para mim em off que tem 29. Eu comecei a investir com 20. Com 20 anos, a maioria dos jovens do Brasil não está pensando em investir dinheiro com 20 anos, não. Entrou-se por conta de uma situação meio complicada, e dessa situação complicada eu tinha duas opções. Ou eu fazia disso uma mola impulsionadora para construir algo positivo, ou eu ficava me lamentando pelo que estava acontecendo. Então eu usei disso um motor para construir coisas positivas e estou até hoje investindo e ajudando também pessoas, casais. eh, Tenho aqui a autonomia para dizer pessoas que eram viciadas em drogas tiveram suas vidas transformadas. Um aluno que se chama Ralph, é o meu aluno de mentoria, ele teve a vida transformada, a família reestruturada por conta da educação financeira também. Claro que Nossa. Deus ele tem sido o que tem me mantido de pé, Deus é quem tem aberto as portas, mas trazer esse tipo de conhecimento para quem não tem também traz esperança para quem já deixou. Com certeza. Então nós estamos aqui para poder agregar e ser útil para o reino de Deus também, trazendo esse assunto que é Amém. extremamente importante e Amém. negligenciado É também. verdade, amém. Mas me conta um pouco da sua origem, sua infância, sua adolescência. Você nasceu em berço de ouro? Você já nasceu assim com uma grande fortuna para administrar? Conta pra gente. Olha, nascer com uma grande fortuna, eu não conheço um que nasceu assim, mas eu nasci ali na penha circular, né? Então não tive educação financeira por parte dos meus pais e não julgo, porque Uhum. a maioria dos brasileiros não tem esse tipo de conhecimento. Minha infância, então, foi uma infância, posso dizer que foi boa, né? Eu aproveitei, mas no período escolar aprendi todas as bases, história, geografia, química, física, só que encontramos um problema, que é a falta de educação financeira. Então, eu fui, trabalhar normalmente como CLT, naquela mesma É o questão o que o caminho tradicional do jovem brasileiro, né, da maioria exatamente. dos jovens, pelo menos. Então nós fomos fazer, o que foi programado, né, de você fazer o ensino médio, até chegar a um determinado momento que você faz o Enem, nada contra. Sim. Aí você faz uma faculdade para ter um emprego, então construir a sua carreira para depois, quem sabe, se aposentar pelo modelo de previdência social que é o INSS. Só que, em um determinado momento, eu vi que não estava sendo tão vantajoso para mim, muito por conta, desses problemas que eu passei, problemas que de fato beirou depressão, e eu usei esse momento para começar a entender sobre aquilo que eu não entendia, que era, no caso, as próprias finanças. Foi então que eu li
o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, onde eu entendi o conceito de ativos e passivos. E o que que é o ativo e o passivo? O ativo, ele coloca dinheiro no seu bolso sem necessitar da sua presença. E o passivo tira dinheiro dele. E o Robert Kiyosaki, no livro, ele trouxe um tema muito interessante que é a corrida dos ratos. O que que é a corrida dos ratos? É você trabalhar para ter dinheiro, pagar suas contas e ficar sem dinheiro, tendo que trabalhar novamente. Então você fica nesse ciclo vicioso por 10, 20, Verdade. 30 anos. Então eu vi no conhecimento uma forma de sair dessa matrix, podemos dizer assim. Sim, é uma Matrix, com certeza. Você é uma máquina, hein? Você tem todos os conhecimentos, assim, bem armazenado na sua mente, dá para perceber que você é dedicado ao que você faz. Você já comentou aí algumas vezes que aconteceu um fato que fez você ter clareza da sua realidade. Você pode contar um pouco do que aconteceu? O que te levou? Qual foi a dor que te levou para esse caminho? Gente, 20 anos é jovem. Eu tenho uma filha Uhum. de 20 anos, né? É muito novo, né? E não é o comum aqui no nosso país. Qual foi o que te moveu a isso? Qual foi a dor que te despertou? Projetos que deram errado, Seus meus projetos? projetos que deram errado, eu tinha alguns tipos de planejamentos que de fato não deram certo. E sabe aquele dia que tudo acontece de uma vez só? Todas as coisas parece que dão errado em um dia só, foi exatamente isso. Então eu trabalhava no Instituto Fernandes Figueira, ali no Flamengo, era uma maternidade, e eu não estava conseguindo ir trabalhar, ou seja, eu estava indo arrastado. E então, em determinado momento, posso dizer que o mais difícil que eu já passei, eu tomei essa decisão. Poxa, será que de fato vale a pena eu viver dessa forma? Eu com 20 anos, será que eu não posso construir nada? Será que a vida é só isso? De você acordar e trabalhar? E eu trabalhava 12 por 36, então pegava o metrô lotado, tinha um encarregado que às vezes era meio ignorante. E quem é terceirizado sabe que às vezes não é tratado com devido respeito. Não é verdade. Então eu queria algo que de fato pudesse me proporcionar momentos de lazer para mim, para minha Você família. sentia que merecia mais, né? Exatamente. E para quem viesse depois de mim. Ou seja, eu já tive uma preocupação com os meus futuros filhos. Eu não sou pai, mas os meus filhos eles precisam ter aquilo que eu não tive: educação financeira, construção de patrimônio, renda passiva, que é algo que muitos pais, não digo negligenciam, mas não têm esse tipo de Sim, com informação. certeza. Eu posso até dar um exemplo. Eu tenho um aluno que o nome dele é Raymond, ele é brasileiro, né? Ele tem uma filha de 8 meses e ele, com a esposa, montaram uma carteira para sua filha. Sim. Hoje, Que é muito comum na América, né, nos Estados exato. Unidos. E hoje a criança com 8 meses já tem renda passiva. Claro que não correndo tantos riscos, porque é muito jovem, mas é uma criança que você já consegue perceber que vai ser diferente. Porque tem pais que são diferentes. E os pais, eles de fato têm esse dever de gerar algo Sim. positivo na vida de seus filhos. Então o filho, ele vai ser de fato um reflexo do que o pai tem de valor para ser agregado. Então eu usei isso como uma mola impulsionadora, como já foi mencionado aqui, para construir coisas positivas. E para construir coisas positivas e gerar valor na vida das pessoas, eu tinha que aprender algo que ninguém sabia, mas que de fato mudaria a vida das pessoas. E o que que é? Finanças é um grande assunto, cerca de que, provando que 3% da população brasileira investe, e nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Uhum. Então, nós estamos nesse período construtivo que, de fato, vai alcançar níveis cada vez maiores, mas eu tenho o maior orgulho de dizer que tudo começou através do inconformismo, mas o inconformismo foi Uhum. uma mola impulsionadora para a construção. Tá, você tá contando aí a sua experiência pessoal. Em que momento da sua vida você percebeu que esse conhecimento não podia ficar só com você? Em que momento você percebeu que precisava libertar as outras pessoas, que deixou de ser apenas algo sobre você, sobre o que você, sobre o seu senso de merecimento e passou a ser um chamado, algo que o sagrado te despertou, algo que Deus falou assim: "Tá bom, meu filho, show de bola. Realmente você está certo, mas vai ficar só para você?" Em que momento da sua vida você percebeu que isso era um chamado? Bom, quando eu trabalhei terceirizado no hospital, eu já estava investindo, né? Então já tinha minhas ações, meus fundos imobiliários.
E era algo totalmente novo no segmento ali, dos terceirizados, as Uhum. pessoas não entendiam muito. Hum. Até que chegou um determinado momento que um colega de trabalho, na época, quis entender. Só que até esse momento de passar, eu não sabia se tinha capacidade para isso. Só que na época do ensino médio eu sempre Isso já tive tinha quanto já você de já tinha quantos anos, mais ou menos, que estava aí nessa fase de desenvolvimento? 21 para Ah, 22, tá. por aí. E o amigo Patrick, se ele estiver vendo esse episódio, um abraço, Patrick, ele me perguntou: "Kaique, como que eu faço para ganhar dividendos?" E eu expliquei de uma forma muito natural para ele, ele investiu, começou a ganhar dinheiro, tá até hoje também. Só que chegou um determinado momento Uhum. onde eu vi que era uma virada de chave, porque dentro do segmento ali onde nós trabalhávamos, nós tínhamos os terceirizados, mas também nós tínhamos os médicos residentes. Olha. E então, no período de almoço, os médicos residentes ficaram sabendo que eu entendia sobre finanças e eles mesmos perguntavam: "Poxa, como é que eu faço assim? Como é que eu invisto e tal?" Legal. Eu fiquei surpreso porque quando a nossa cabeça ela é fechada para esse segmento de finanças, nós somos tendenciosos a pensar que é uma coisa só para quem tem muita inteligência, mas não, mercado de finanças não é para quem é gênio, mercado de finanças é para quem é interessado. Então essas pessoas começaram a perguntar, começou a crescer, o negócio começou a tomar uma proporção muito boa, até que chegou um determinado momento onde os residentes chegavam, esperavam o horário do almoço para perguntar sobre as Uhum. finanças. Poxa, olha, eu estou deixando meu dinheiro aqui num CDB, ou eu estou deixando meu dinheiro em uma poupança, qual é a diferença entre um e outro? Olha, a poupança ela rende 6,17% ao ano, 0,5% ao mês é péssimo. O CDB ele acompanha o CDI, que é o Certificado de Depósito Uhum. Interbancário. Digamos que são coisas técnicas, mas dá para ser Uhum. explicada de uma forma muito simples, é o que nós vamos fazer aqui. Ó, vou falar uma coisa pra você, vou ser bem sincera, tá? Você está falando em grego pra mim, tá? Eu vou precisar de um tradutor depois, porque pelo que você tá falando aí, eu tô percebendo que eu faço parte das pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre finanças, sobre investimento. Mas aí deixa eu te perguntar, quando foi que você percebeu, e se você percebeu isso, que a ignorância financeira, ela pode se tornar um aprisionamento? Quando eu dei a última palestra, quando fui convidado, eu falei sobre um pensador que se chama Fyodor Dostoiévski. Ele diz o Uhum. seguinte: a melhor maneira de manter alguém aprisionado é fazer com que ele nunca perceba que está numa prisão. Nossa. Então, como nós falamos abertamente na questão do ensino, você tem todo um direcionamento. Ou seja, nós saímos e aprendemos português, matemática, física, química. Alguns são bons em números, outros não. Eu sou péssimo em geografia, mas sou bom em matemática e por aí vai. Só que essa questão financeira, ela atinge as diversas classes, e aqui, por exemplo, eu tenho Sim, com clientes que têm certeza. muito dinheiro, eu tenho clientes que têm pouco dinheiro, Sim. mas é muito por conta do sistema de ensino não ter a real necessidade de passar essa informação. Ou seja, dentro da psicologia, nós temos ali os subníveis de consciência. Os subníveis de consciência é como se fosse uma pirâmide ao contrário, onde nós temos 3 níveis. O terceiro nível é o nível de pessoas que nunca entenderam que tem um problema e por conta disso não fazem nada para mudar. Então, geralmente, esse nível de pessoa é aquele que vai viver como se a vida fosse um eterno fim de semana, ele vai Uhum. gastar tudo que tem. E como se tudo fosse destino, né? Exatamente. Ah, por que que eu vou guardar dinheiro se eu não posso não estar vivo amanhã? Então amanhã você está vivo e tem dívidas. E ele vai ter Verdade. muito esse monkey brain de ficar buscando as maiores rentabilidades, e prova disso é que a internet nunca foi tão cheia de golpistas por conta desse Sim. nível de pessoas. Então, o nível. Dinheiro rápido. Exatamente. Quando Mas. aparece esses tráfego pago pra mim, eu fico: "Gente, ainda tem gente que cai nisso E mesmo? tem. Faça não sei quantos mil reais apenas", quando bota o apenas, eu: "Gente, não é possível que tem pessoas que ainda caem nessas armadilhas". Esse mercado está ficando tão sofisticado que alguns golpistas eles fazem da seguinte forma: às vezes, essa narrativa ela é convincente pelo visual. Então, por exemplo, Sim. se eu chego aqui de terno e falo bonito, termos inteligentes, para que eu venha colocar algo que não é real, você provavelmente vai acreditar. Agora, qual é a diferença das pessoas que têm resultado e daquelas pessoas que são golpistas? Primeiro, eu gosto muito e tenho noção de que tudo que eu construí ao longo desses anos foi com muita transparência. Então,
Já houveram, sim, divulga essa plataforma ou faz assim, só que não vale a pena. Mas hoje em dia é um cenário perfeito, e eu digo para todo mundo que está assistindo aqui. Hoje você tem que tomar muito cuidado na pessoa a qual você confia. Tem um livro que se chama O Homem Mais Rico da Babilônia, Sim. e o George Clason, ele diz, na terceira lei do ouro, se eu não me engano, ele diz assim, ó: o ouro foge do homem que o emprega em negócios ao qual não está familiarizado. E na quinta lei do ouro, ele diz assim: o ouro foge do homem que o emprega e que ouve conselhos enganosos, trapaceiros e fraudulentos. Então, hoje, o que mais tem nas redes sociais é claro que tem muita coisa boa, tem muita coisa de valor, mas ainda assim tem muitos golpistas. Então, assim, eu acredito que ao mesmo tempo que esse segmento de finanças ele cresce muito, também precisamos tomar cuidado com as pessoas ao qual nós confiamos, porque tem muito golpista na internet. Tem muitas pessoas que de fato estão enganando por conta de faturamento. E uma coisa que eu tenho orgulho é de fato de nunca ter pisado em nenhuma vida para poder construir as minhas empresas. Amém. Você, como que você desenvolve a sua espiritualidade? Qual é a sua fé? Então, eu não sou de berço evangélico, Ah, tá. eu me converti quando Você tem tinha. maior pinta de assembleiano raiz. Não, não. Eu me converti quando tinha 18 anos Ah, legal. e já estou nessa estrada há alguns anos. E assim, eu acredito que Romanos 12:2 vai dizer: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso Isso. entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós temos que ter noção de que Deus ele nos chama para ter uma fé madura. Deus ele nos chama para ser filhos maduros em sua presença. Então, ao longo desses anos que eu me converti, claro que eu encontrei pessoas que foram muito boas para mim. Por exemplo, meu antigo Sim. pastor José Carlos, da Assembleia de Deus Carmesim, ele me ensinou princípios e valores que eu levo para minha vida até hoje, de honra. Muito por conta disso também, eu nunca passei dos meus princípios na empresa, porque, obviamente, você ser um vaso de honra, de mistério, com o microfone na mão, é uma coisa muito fácil. E é algo que eu até falo para minha bênção que está aqui comigo. Eu me preocupo muito em ser aquilo que Deus quer que eu seja quando não tem ninguém vendo. É. Então, fora dos púlpitos, fora das evidências, eu me preocupo muito com isso. Então, eu não sou filho de pais cristãos, meus pais não são convertidos, mas os meus filhos vão ser, a minha família vai ser uma família abençoada. E Seus pais não são convertidos, mas dá para perceber que eles te ensinaram muito bem o caminho certo. Porque se você chegou até os 20, né, e pelo que você fala, já tinha essa mentalidade de crescimento, de expansão, acredito que dentro da realidade do que eles puderam fazer por sim, você, te educaram muito bem, sim, né? E muitas vezes a gente vê muitos pais cristãos que infelizmente não conseguem educar os exato, filhos nem o básico para uma vida digna no básico, fora da religião e nem dentro exato. da própria fé. Dentro dessa jornada que você iniciou aos 18 como crente, você observou se os crentes, né, têm dificuldade com dinheiro, têm bloqueio com dinheiro, com essa questão financeira? Muito. Justamente porque não é uma coisa falada, né? Se cuida muito da parte espiritual, É, é uma área é verdade. muito importante, eu não estou É. negligenciando, só que nós pisamos na Mas eu terra, acredito que dinheiro é espiritual também, porque o dinheiro obedece aquilo que a gente carrega aqui dentro, como você mesmo falou, né? correto? Não se fala muito, né? E as informações que tem são rasas, não se tem um direcionamento, né? Se nós pegarmos ali a própria Bíblia, Gênesis 41, versículo 33, José ele vai dar um conselho administrativo para o faraó. É. Olha, coloca um homem ajuizado sobre a terra do Egito, e lá você vai estocar mantimentos nos momentos de abundância. E quando chegar os momentos de crise, a terra não vai ser arrasada pela fome. Nós temos dentro da própria Bíblia conceitos que, se nós levássemos, posso dizer assim, a ferro e fogo, nós teríamos uma educação financeira. Com certeza. Mas não é tão falado. Então, nas palestras que nós fomos, eu aceitei uma palestra ano passado onde eu estava dando educação financeira para casais.
eu vi que muitos casais não têm educação financeira. E a maior parte dos divórcios acontecem por problemas financeiros. Com certeza. Então, embora tenhamos que cuidar de algumas áreas das nossas vidas, a parte financeira, ela é também um pilar, porque ela é um pilar Com certeza. que vai construir coisas positivas nas nossas vidas. Com certeza. Qual o princípio sobre dinheiro que mudou a sua vida? E que é tipo assim, é algo seu, é um particular teu. Tipo assim, Deus te deu, assim, uma chave que virou a tua vida, virou o teu pensamento, mudou, né, a, a tua vida e que você ensina para os seus alunos. Porque você tem mentoria, né? Sim, tenho sim. Bom, anteriormente eu estava falando sobre a questão dos níveis de subconsciência, né? Eu falei só do Sim, terceiro. é E verdade. aqui nós entramos nos outros dois. O segundo nível são as pessoas procrastinadoras. O que que é isso? É aquela pessoa que entra ano, sai ano e ela fala: olha, eu vou cuidar do meu dinheiro, eu vou começar a guardar para, sei lá, dar uma entrada em algum bem que eu queira ou fazer uma viagem, não sei. Só que por conta da falta de conhecimento, essa pessoa trava. Aqui nós temos muitas É verdade. pessoas. E nós temos o primeiro nível. O primeiro nível é sempre a menor parte da população. São aquelas pessoas que de fato vão fazer alguma coisa. Eu não estou feliz com a minha realidade, eu não estou contente com o que está acontecendo na minha vida, mas eu vou fazer alguma coisa. Esse tipo de pessoa vai construir patrimônio. Então, no nível 3 nós temos as pessoas que vivem como se a vida fosse um eterno fim de semana. No nível 2 nós temos as pessoas procrastinadoras. E no nível 1 nós temos as pessoas que são acumuladoras de patrimônio. Então, qual o princípio meu? Né? Qual foi algo que Deus me deu? É simples. O que, que eu quero construir? Onde eu quero estar daqui a alguns anos? Que tipo de pessoa eu quero ser para as próximas gerações? Que tipo de legado eu levaria para as próximas gerações? Porque o legado, ele é uma parte fundamental das nossas vidas. O legado, ele faz com que nós sejamos lembrados não por aquilo que as pessoas dizem, mas pelo que construímos. Então, que tipo de pai eu seria se eu não desse nenhum tipo de educação financeira para os meus filhos? Claro que não é só isso. Claro, sim. Existem outros pontos. Mas finanças impacta muitas áreas da nossa vida. Eu tenho certeza que, por exemplo, os pais que estão aqui nos ouvindo nesse episódio, se pudessem, não iriam deixar seus filhos em pegar um metrô lotado domingo 5 horas da manhã. Porque tem pessoas que pegam um metrô lotado 5 horas da manhã, um ônibus Sim. lotado 5 horas da manhã. Então, Saem às 4 e pouca da manhã, largam às 6 da noite, mas chegam de 8, 9, 10 horas da noite, exatamente. dependendo do bairro. Tem gente que mora em outro município. Sim, Mora em município e trabalha em outro município. exatamente. É muita crueldade Exato, você viver essa realidade e não parar para pensar que os seus filhos e os seus netos também vão dar continuidade. exatamente. O que me fez despertar da Matrix, não só da Matrix do mundo, não tô falando do mundo do pecado não, porque eu já era crente, mulher Sim. de Deus, mulher de oração, mulher da consagração, eu era uma irmã do coque, de É sério? verdade, sim, não parece, mas eu era, tu me respeita que eu tenho Não, tudo história. bem. Mas eu era essa pessoa muito religiosa e muito ignorante em todos os aspectos. E aí eu tenho 2 filhas, e o que me fez despertar a dor que Deus usou para me despertar não só da matrix do mundo, da mediocridade, mas também da religião, foi olhar para o futuro e imaginar: minhas filhas vão ver a mesma coisa que eu. Exato. Ah, não quero isso para minhas filhas. Primeiro eu não quis para mim, né? Eu olhava para mim e Uhum. falava: cara, eu mereço mais. É só isso que tem para eu viver. E aí eu comecei a expandir meu pensamento, minha mentalidade com livros, com vídeos no YouTube e tudo mais. E eu quero te fazer uma pergunta, por exemplo, eu tenho, infelizmente, eu não vou mentir para você, tá? Eu tenho dificuldade aí na parte de organizar a Uhum. vida financeira, tá? E eu acredito que a maioria das. E também isso é emocional, não é Sim, verdade? sim. Eu sou terapeuta de mulheres. E o que mais me procura é as mulheres que têm problemas com compras, não é o meu caso,
né? Mulheres que, sim, que compram demais, não conseguem pagar, pega dinheiro com a agiota, aí depois para pagar uma agiota, pega outro dinheiro com outra agiota, e aí você vê que Sim. também é emocional, dinheiro é emocional. Mas para uma pessoa que está na procrastinação, que é qual foi o primeiro nível que você falou? O primeiro nível é o nível de acumulação, a A procrastinação é o segundo. procrastinação, não, o outro que você falou que vive como se a vida fosse um eterno final de É semana. o terceiro nível. Pronto. Para essa galera que tá nesse lugar, emocionalmente e na vida, qual é o primeiro passo? Muito bom. Tem um termo técnico no livro do Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, e é o Olha só, método... todos os livros que você tá comentando, eu já tive acesso, mas nunca parei para ler. Você acredita nisso? Sério? Sério. Meu Deus. Conheço, já ouvi falar, mas nunca parei para ler. Vamos mudar isso aí, mas É. tem um termo técnico nesse livro que é o método PESAR. Hum. Pensamentos geram sentimentos, que Sim, geram ações e geram que gera, resultados. exatamente. Ou seja, como já foi mencionado aqui, a questão emocional, ela implica diretamente nas nossas decisões. Sim. Então, para essa pessoa que está no terceiro nível, ou seja, está gastando tudo, não sabe como fazer, ela precisa fazer uma autoanálise. O inconformismo, ele é um modelo impulsionador de Sim, eu construção. falo muito sobre isso. Então, nós precisamos saber, você que está aqui assistindo esse podcast, você gasta tudo que tem, não tem nenhum tipo de dinheiro guardado, e se acontecer alguma coisa com um parente que você ama, você tem um dinheiro guardado para suprir essa necessidade? E até mesmo consigo mesmo. Exatamente. Então, nós precisamos ter noção e ter a responsabilidade de lidar com as nossas finanças de uma maneira inteligente. Então, pensamentos vão gerar sentimentos, que vão gerar ações e resultados. Que tipo de sentimento nós estamos tendo no ato da compra? E que tipo de resultado isso gera pela ação que nós tivemos? Geralmente, na verdade, eu já conversei com pessoas que estavam parcelando suas compras do mês em 8 vezes sem juros. Então, você imagina Meu parcelar uma Deus. compra do mês, que dura 1, 2 meses no máximo. Isso porque o camarada tinha 5 filhos, então durou 15 dias. Sim. Ficar pagando Que durante... compra Onde que você faz essa compra que dura 2 Não meses? fui Que a eu. minha não dura 2 É, meses, não. A minha uma dura do- 15 dias. um amigo pai de 5 filhos, que durou 15 E lá dias. somos 4, então 4. 15 dias. Então, você consegue perceber que todo o sistema, ele te molda para você olhar para diversas coisas. Eu vou comprar um tênis novo, eu vou comprar isso, mas É. espera aí. Como é que tá a minha vida financeira hoje? Como é que tá o meu domínio sobre o meu próprio dinheiro? Eu sei aplicar, eu sei multiplicar, eu sei fazer o dinheiro para trabalhar, eu sei botar o dinheiro para trabalhar, perdão. Porque, por exemplo, enquanto nós estamos aqui, o conceito de renda passiva é o seguinte: o dinheiro está trabalhando enquanto eu estou aqui com você. E daqui a pouco chegam os dividendos, ou seja, o dinheiro trabalha sem eu necessariamente estar presente. Então nós precisamos ser responsáveis Eu quero aprender isso. e também criar renda passiva, que é o foco principal, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, e também tem alguns países europeus que disponibilizam alguns investimentos para a gente ganhar também em euro. Você já ouviu falar sobre a pirâmide de Maslow? Já ouvi falar. Então, a base da pirâmide são as necessidades fisiológicas para sustentar o corpo, alimentação, né, beber água, essa coisa mais básica. Sim. E é uma pergunta, né, tipo assim, muito pessoal minha. Olhando a cultura do Brasil, eu observando, e eu escuto muito isso, importante é a geladeira cheia. O importante é ter o que comer. O importante é não passar fome. Aí a gente olha para a pirâmide de Maslow, que tem várias fases Uhum. para o ser humano se sentir digno, né? E parece que o brasileiro ele não sai da base, da necessidade básica, que é a alimentação. O brasileiro. E aí a gente olha para a história do Brasil, que é um povo que foi muito defraudado, Uhum. usado, né? O Brasil é uma terra que serviu apenas para servir. Literalmente, Sim. não é à toa que o nome brasileiro. Eu até postei isso lá no meu Instagram no dia 1, no Dia do Trabalhador, explicando a etimologia da palavra brasileira. Brasileiro
se refere a uma pessoa que faz de tudo, é um faz tudo. Era a galera que trabalhava explorando o pau-brasil Uhum. na época da colônia. E aí a gente, olhando para esse lado também cultural, emocional, energético, se você quiser chamar assim, eu chamo de espiritual, esse movimento inconsciente de trabalhar para o Exato. básico, trabalhar para comer, para vestir, assim, a maioria dos brasileiros não tem passaporte, Sim. nunca viajaram, né? E aí como que você vê isso nesse seu olhar técnico mesmo? Você é uma pessoa técnica, eu sou terapeuta, eu vejo muito o lado emocional, mas como que você consegue tirar essa pessoa dessa matrix cultural enraizada? Bom, só para poder complementar, tem um relatório feito pela OCDE junto com o PISA, pegou 98 mil estudantes ao redor de 20 economias mundiais. Hã. E o que que é o letramento financeiro? O letramento financeiro é você fazer uma pesquisa. Por exemplo, essas pessoas que trabalham na rua fazendo pesquisa, você pode me dar Sim, sim, uma sim. resposta e tal? Eles fizeram uma mediana sobre o nível de inteligência dos estudantes, não estou falando nem dos adultos, dos estudantes do ensino médio, Aham. para trazer noção. Qual é o índice de inteligência do país no que tange o assunto finanças? O Brasil ficou como o terceiro pior país e foram entrevistados 98 mil estudantes de 20 economias. Então você pega economia Meu canadense, Deus. economia da Tunísia, economia da Turquia. O Brasil só ganhou da Malásia e da Arábia Saudita. Então, sim, isso é um problema muito enraizado na cultura brasileira. Então, como que eu faço para tirar essa pessoa dessa matrix? É bem simples. Nós precisamos entender onde a pessoa quer chegar. Por quê? Quem não sabe onde quer chegar não chega em lugar nenhum. É E quem não verdade. sabe o que quer ser, corre o risco de se tornar aquilo que nunca deveria ter sido. Então, nós precisamos fazer algumas perguntas. Onde você quer estar? Você tem dinheiro para realizar algum sonho? Você tem Uhum. dinheiro para realizar algum objetivo? Hoje, você consegue proporcionar, por exemplo, aos casados, você consegue proporcionar para sua família tal liberdade? Sim, não. Ali nós conseguimos trabalhar. Por quê? Antes de fazer a pessoa chegar ao ponto B, nós tiramos ela do ponto A, ou seja, ela já está inconformada, ela quer ter uma educação financeira. Mas nós precisamos entender o que de fato ela quer. E nisso nós temos os perfis de investidor. O que, que é isso? Uhum. Temos os conservadores, os moderados e os agressivos. Geralmente quem está começando é muito conservador, ou seja, por não ter conhecimento não quer correr O que risco. é ser conservador, moderado e agressivo? O conservador, ele é, Traduz que a gente é claro, leiga, vai. o conservador, ele é aquele homem ou aquela mulher que não quer correr risco, Ah, tem medo de perder o dinheiro tem que medo de juntou, aí perder. não investe. Aí não investe. Tem um problema aqui, Ah, entendi, porque o entendi. conservador, ele até vai investir em renda variável, mas ele vai ter uma menor porcentagem, digamos assim. Então ele não vai ser tão avesso a risco. E Aham, tá tudo bem começar como conservador, não tem problema nenhum. sim. Só que você precisa entender que respeitar o seu perfil de investidor é o que vai fazer com que você constitua um patrimônio que seja saudável para você também. Óbvio, dinheiro é emocional. Eu, É. sendo conservador, não vou investir em Bitcoin. Nada contra, mas eu não vou correr riscos de ter o meu patrimônio ali, por exemplo, R$ 10.000 em um dia, no outro 7.500. Eu, como não tenho conhecimento de Bitcoin, eu vou pirar. É um exemplo. Aham. Mas nós precisamos trazer noção de onde a pessoa está e para onde ela quer ir. E nisso temos os perfis. O moderado já é aquele rapaz que aceita tomar um pouco de risco. Então ele vai construir renda passiva com uma porcentagem maior, ou seja, ele vai colocar o dinheiro dele para trabalhar. Uhum. E dentro dos investimentos, Hum. nós temos algumas opções que são isentas de imposto. Então você recebe o dinheiro limpo na sua conta. Por exemplo, ações que pagam dividendos, que é você ser sócio de uma companhia, Sei. fundos imobiliários. Vamos pegar um exemplo. Eu quero ser sócio de um shopping, mas eu não tenho dinheiro para ser sócio de um shopping e pagar milhões. Eu posso comprar uma cota de um Sim, fundo imobiliário que investe em shoppings. sim. Então eu estou sendo sócio e vou receber o aluguel isento de imposto. E através disso você consegue construir renda passiva que vai levar por toda a sua vida e também vai ser algo que vai ser para as próximas gerações também. E o terceiro é qual? O terceiro é o agressivo, o arrojado. É aquele E camarada você que se encaixa em qual? eu me considero no moderado. É. Por quê? Eu não sou o tipo de pessoa que corre riscos desnecessários. Não tem porquê. Então, Uhum. você ter uma carteira que
é saudável, com boas empresas, no Brasil, nos Estados Unidos, você ter várias fontes de renda Uhum. faz sentido, não tem por que nós corrermos riscos. Claro que respeito quem é Sim, arrojado claro. Eu acho que perfeitamente. aí eu vou falar como terapeuta, que eu estudo um pouco comportamento, personalidade, temperamento, tá muito ligado a isso também. O temperamento de cada pessoa, a personalidade, não Uhum, é nem sobre medo às vezes é da pessoa mesmo, né, a sim. personalidade mais contida, mais que gosta de desafios, né. Uhum. Eu acho que tem a ver com isso também, né. Só para complementar, ano passado eu sou professor de geopolítica e macroeconomia mundial também, e no ano passado nós falamos muito sobre ouro e prata. Por quê? Mediante aos conflitos geopolíticos em alguns lugares do mundo, alguns bancos aumentaram suas posições em ouro. Como assim, Kaique? Eu vou lá, compro o metal ou compro um ETF que é ligado. O que que é um ETF? É como se você tivesse ligado a um índice ou algum ativo. Hum. Então, o ouro ele deu 40% de rentabilidade em um ano, só que é em dólar. Então, você imagina ter uma carteira de investimentos que também está valorizando por conta de alguns metais em dólar. Você aumenta seu patrimônio no Brasil, você aumenta seu patrimônio nos Estados Unidos, recebe no Brasil, recebe nos Estados Unidos, mas é aquilo. Nem todo mundo tem acesso a essa informação. Ah, lógico que não. E é uma Claro que coisa não. que é progressiva. Você vai começar com um Uhum. investimento de renda fixa mesmo. Tudo bem, um CDB. Tem muita gente que não sabe o que é um CDB. Eu não sei. Vamos pegar um exemplo. Tem Você... muita gente que não sabe. Eu não sei, não precisa nem generalizar muito fora daqui. Aqui na sua frente tem uma pessoa que não sabe. Vejo lá nos cofrinhos, Sim, aparece para mim lá nos meus bancos lá, mas nunca parei para pesquisar o que é realmente, entendeu? só uma pergunta. A senhora usa qual banco? Eu uso 3 bancos diferentes. Ou O algum que tem agência física? sim, Banco do Brasil. Vamos lá, Banco do Brasil. Vamos supor que você tem R$ 1.000 no Banco do Brasil numa conta corrente. Aham. O Banco do Brasil, ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar uma pessoa que necessita desses R$ 1.000, vai Ah, sim, emprestar sim. para essa pessoa. Só que o Banco do Brasil vai falar para essa pessoa: olha, eu tô te emprestando esses R$ 1.000 aqui, mas você vai ter que me devolver 1.150. Exemplo. A pessoa vai pegar o empréstimo, vai ter que pagar com rentabilidade. O Banco do Brasil vai ficar com 1.150, só que ele devolve os 1.000 que não é dele e ele vai ficar com os 150 da rentabilidade. Então, os bancos, no quesito conta corrente, ele vai lucrar em cima do seu dinheiro com empréstimo. Entendi, é como se fosse emprestar dinheiro para o banco, né? Não, na conta corrente você não empresta. Ah, Aí é que tá. está o pulo do gato, porque o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, é você falando para o banco: banco, ó, eu tenho esses R$ 1.000 aqui, eu vou te emprestar, mas você vai ter que me devolver com uma rentabilidade. Então é uma coisa que muda o jogo. O CDB, Ah, ele é muito entendi. bom porque para início, porque você tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Eu não sei se você chegou a ver as notícias do Banco Master que entrou em liquidação. Não, não acho que eu Não. não vi não. Então, o Banco Master ele faliu, né? Ele foi liquidado e muitas pessoas que tinham dinheiro no Banco Master tiveram que acionar o Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, o Fundo Garantidor de Crédito ele protege o investidor em até R$ 250.000. Então, Uhum. eu tenho 200 mil numa caixinha do Nubank, exemplo. Se o Nubank quebrar, coisa que eu não acho que vai acontecer, mas se o Nubank quebrar, você aciona o FGC e tem o dinheiro sendo ressarcido. Então, esses tipos de investimento para CDB e na verdade para as pessoas mais conservadoras, ele vai ser uma reserva de emergência. Por quê? Você pode sacar com muita velocidade, ou seja, no fim de semana, se eu precisar do dinheiro, eu consigo sacar, e você também tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Então, o CDB é isso, Certificado de Depósito Bancário. Você emprestar dinheiro para um banco, o banco obviamente vai fazer as suas transações, mas ele vai te pagar uma rentabilidade, coisa que não aconteceria numa conta corrente, Entendi. ou numa conta poupança até. Quanto uma pessoa precisa ter hoje para dar início a essa jornada? A pessoa que está aqui me assistindo, se ela percebeu que se encaixa em vários padrões negativos que você comentou aqui, que você falou, Uhum. e ela fala: "Caramba, quanto que eu preciso ter para começar essa jornada com o Kaique, assim? Para o Kaique me ensinar a fazer dinheiro, a investir?" Perfeito. Bom, tem alguns vídeos na internet e eu discordo de muitos deles, de alguns economistas, porque eles colocam a narrativa do 50-30-20. O que que é isso? 50% contas fixas, 30% contas variáveis e 20% investimentos. Só que isso não vai se adequar para uma pessoa que ganha um salário mínimo. Como que eu vou falar para uma pessoa que ganha um Verdade. salário mínimo, que às vezes mora numa comunidade, que às vezes paga pensão,
para ela investir 20% e gastar só 50% em aluguel, Eu já moradia. vi, eu Como? já assisti vídeos sobre isso. Não tem como. Matematicamente, faz sentido? Pode até fazer sentido, só que nós temos que ter noção de que não é para todas as realidades. Uhum. Então, para a pessoa que está querendo começar agora, ela precisa ter uma urgência em, primeiro, juntar dinheiro. Ali você pode colocar numa caixinha do Nubank, num cofrinho do PicPay ou num CDB Uhum. de um grande banco, por exemplo. Qual o melhor cofrinho hoje que você indicaria? Na verdade, não existe o Qual o melhor. banco, assim? Não existe o melhor, porque as instituições financeiras, por exemplo, Nubank, PicPay, Mercado Mercado Pago? Pago, por aí, elas vão de fato competir para trabalhar com o dinheiro do Ah, cliente. entendi. Então, por exemplo, tem uns que botam uma taxa de 120, tem outros que botam uma É, taxa de já vi 102, isso aí. 110. Então, o foco principal para a pessoa que está começando agora não é ficar buscando as maiores rentabilidades em renda fixa. Hoje está muito fácil. Por quê? Nós temos a taxa de juros, que é a taxa Uhum. Selic, que está em 14,50. Sim. Então, como está muito alto, os investimentos em renda fixa, eles naturalmente rendem mais. Então, você pode ganhar 1% ao mês com renda fixa sem problema, deixando na caixinha do Nubank. Então, para a pessoa que está começando, ela tem que focar no seguinte: eu vou deixar o meu dinheiro de reserva onde? Caixinha do Nubank, CDB do Itaú ou CDB do Bradesco. Geralmente, esses grandes bancos não vão pagar muito em rentabilidade porque já são sólidos. Sim. Mas deixa ali numa caixinha para reserva, para a Uhum. pessoa que tem pouco. Agora, se a pessoa já consegue ter uma estabilidade, se a pessoa já consegue ganhar um pouco mais no seu salário, ela vai conseguir, ao mesmo tempo que monta a sua reserva, começar a construir renda passiva. Kaique, isso quer dizer que quem tem pouco não pode começar? É uma escola para quem começa, mas há de convir que investir R$ 100 por mês não vai mudar a vida de ninguém. É verdade. Mas isso quer dizer que eu não tenho que fazer? Depende das prioridades. Por quê? Se eu já tenho uma reserva de emergência conceituada, ou seja, eh, se a minha mãe passar mal, ou se eu passar mal, ou se acontecer alguma coisa que necessite desse dinheiro, eu consigo suprir essa necessidade. Uhum. Beleza, agora eu vou estudar para acumular um patrimônio, para poder construir renda passiva. Por quê? Durante muitos anos, as pessoas acreditariam que durante um tempo de contribuição, ela iria se aposentar através do INSS. Só É. que tem um problema, que é a reforma da Previdência. E isso faz com que o rombo seja cada vez maior e a pirâmide etária do nosso país está se invertendo. Então, nós temos cada vez uma população mais idosa e uma É, população sim. mais jovem não trabalhando assim. É. E o que, que acontece? Achávamos que no tempo de contribuição estaríamos acumulando dinheiro para a aposentadoria, mas não é. Você está pagando a aposentadoria de quem já é aposentado. E se acontecer alguma coisa com você, não tem dinheiro nenhum para sua família, não tem nada, porque você não acumulou patrimônio. Então, para a pessoa que, respondendo a sua pergunta, para a pessoa que quer começar, ela primeiro precisa fazer um registro de quanto que ela tem mensal, de quanto que sai das contas fixas e de quanto que sobra. Kaique, sobra muito, Kaique, sobra pouco. Ali, nessa sobra, nós conseguimos colocar uma estratégia respeitando o perfil de investidor da pessoa. Entendi. Deixa eu te perguntar, você falou, né, sobre a questão de uma pessoa que ganha o salário mínimo, ganha não, porque você não ganha dinheiro. E esses termos inconscientes, né, que a gente carrega sobre, tipo assim, ah, eu preciso arrumar uma forma de ganhar dinheiro. Ninguém ganha dinheiro. A gente faz Faz. o dinheiro. A gente cria, a gente gera dinheiro. Mas essa pessoa que tá aí em casa nos assistindo e se encaixa nesse perfil de salário mínimo, eu quero te fazer uma pergunta, né. A primeira, você acredita que pobreza é uma condição de mentalidade? Você acredita que é destino? Você acredita que essa pessoa que hoje está na estaca, não vou dizer zero, porque enquanto a pessoa tem vida, a pessoa pode fazer alguma coisa para mudar a história dela. Uhum, Mas essa pessoa que só tem esse salário mínimo e quer mudar. uhum. Ela tá assistindo esse podcast e fala: "Pô, isso é pra mim. Eu sinto isso, mas eu nunca tive acesso a esse conhecimento, ao que esse rapaz está falando". Eu quero que você responda 2 perguntas. A pobreza é condição, é emocional? E o que essa pessoa, o primeiro passo de verdade, prático, simples, acessível, que ela precisa fazer? Tá. Vamos lá. Primeira pergunta é. Se pobreza é mentalidade apenas, o Vamos que lá. que você acredita sobre pobreza? Sim. Tem uma frase muito boa
eu sempre digo isso para todas as pessoas, é uma frase do Jim Rohn, ele diz que você é o reflexo das 5 pessoas com quem você mais Sim. convive. Uhum. Então, a pobreza, a falta A de falta, a dinheiro, a escassez. escassez, podemos dizer assim, ela é muito do reflexo das nossas escolhas. Claro que não estou negligenciando que a realidade não é a mesma para todos, Sim. óbvio. Por exemplo, nascer em uma comunidade não foi escolha, Exatamente, exatamente. né, a Mas aí é que gente não tá, pôde escolher. morrer em uma comunidade é uma Sim, escolha. é. Depois E que a gente se torna adulto, autônomo, exatamente. autorresponsável pela nossa vida. Exatamente. Então, Sim, assim, hoje em dia, nós temos muito mais informações para alcançar educação financeira, para alcançar níveis salariais maiores, e a pessoa ela só permanece na mesma situação se ela quiser. Prova disso é que eu vou dar até um exemplo de um aluno meu trazendo menção que eu estou autorizado para falar tudo aquilo que eu estou aham. falando sobre a vida das pessoas, porque eu perguntei antes. Eu Uhum. tenho um aluno que o nome dele é Wallace, e ele se encaixava nesse mesmo segmento de salário mínimo, uma esposa e 2 filhas. Hoje ele está morando em São Paulo. Um abraço se ele estiver assistindo esse podcast, enfim. Ele era CLT e a esposa também. Eles dois continuam sendo CLT, mas buscaram formações profissionais para aumentar os seus salários. Mas olha só o que que o Wallace fez. Ele aprendeu a investir. Ele aprendeu a investir, aprendeu a ganhar dinheiro com ações, com fundos imobiliários, com investimentos internacionais. E olha só que coisa boa, ele ensinou para a esposa. A esposa também está ganhando dinheiro com ações, fundos imobiliários e investimentos internacionais. E olha só o que, que aconteceu: as filhas também. As filhas já têm uma reserva de emergência, as filhas já têm uma carteira de investimentos, as filhas já têm patrimônio dolarizado, já estão com viagem programada para os Estados Unidos para poder fazer intercâmbio e mercado financeiro, tudo por conta de uma decisão. Então, a pobreza, a falta, a escassez, ela até pode ter chegado na vida das pessoas que estão nos assistindo, mas permanecer nela é uma decisão nossa. Então, poxa, Uhum. através desse episódio, eu vou começar a estudar sobre finanças, eu vou começar a buscar Tem algumas o seu coisas. Instagram, você coloca Sim, conteúdo diariamente no seu diariamente. Instagram, né, vai aparecer o Instagram dele aqui e você já começa a seguir. Tanto no Instagram como tem nas lives, nas redes vizinhas que eu faço todos os dias, tem vídeos também no YouTube onde eu dou aula de investimentos, mas é uma escolha. Nós partimos do princípio da escolha. Tudo que a gente plantar, nós vamos colher. Não tem como Sim. você plantar tomate e querer colher banana. Então, pobreza, ela pode ter, a escassez, ela pode de fato estar sendo presente na sua vida atualmente? Sim, não estou negligenciando isso, porque nós vivemos em um país pobre. Então não É. tem como cobrar das pessoas algo assim, de E imediato. principalmente pobre culturalmente. Exatamente. Foi por isso que logo no início eu afirmei isso: dinheiro é emocional e é espiritual. Você quer mudar o movimento do dinheiro na sua vida, você vai ter que mudar a sua mentalidade, Exato. não adianta. Não adianta você achar que trabalhando mais, ou você vai investir dinheiro no banco apenas e não mudar a sua mentalidade. Você vai ter que mudar a forma que você se alimenta. Você vai ter que mudar a forma do que você acredita que é prioridade. Exato. Eu estava tentando formular uma pergunta aqui, porque olha só, eu tenho filhas adolescentes. Eu tenho uma de 16 anos que já está repetindo o mesmo padrão da minha família, as duas, que é não guardar dinheiro. Eu Uhum. comecei a guardar dinheiro agora, quase chegando nos 40, né? Já tô com 39. Uhum. Mas a minha filha de 16 anos, ela tem mesada. Eu não Uhum. tinha mesada, eu era muito pobre, né? Meus pais só puderam me dar realmente alimentação É. básica. E as minhas filhas, a Clarissa tem 20 anos, ela trabalha desde os 12 anos. E graças a Deus ela trabalha para ela mesma, ela tem uma energia empreendedora muito Muito bom. grande, né? A de 16 anos recebe mesada. A mais velha também não recebeu mesada. A 16 recebe mesada. E tu já ouviu falar do tal do TikTok Shop? Sim, já ouvi falar. Isso é um demônio. Eu agora a irmã do Coque baixa. Gente, que capeta é aquilo na vida da minha adolescente em casa? E eu converso tanto, eu falo pra ela, porque quando eu vejo é só os pacotes chegando na minha casa. E você Ixi. falou algo muito sério aí, mudança de padrão familiar. Eu não quero que as minhas filhas ch- dê continuidade a esse padrão, né? A sociedade é muito fútil. O brasileiro, principalmente eu trabalho muito com o mundo feminino, as mulheres ainda se validam
com roupas, com acessórios, Uhum. né. E eu falo muito para ela, né, que ela precisa economizar mais, que ela recebe mesada, ela não trabalha para ter mesada, mas alguém trabalha para ela receber aquela mesada. A Clarissa, ela não é tão consumista, mas ela também não consegue guardar, ela guarda dinheiro, mas ela não consegue guardar a longo prazo, Uhum. né. Então assim, como que a gente consegue trazer essa cultura, mudar essa cultura dentro dos nossos lares? Eu tô te perguntando como mãe, Sim, claro. não é como anfitriã do podcast, é como mãe, porque eu não quero. Eu quero que as minhas filhas quebrem o padrão. Na verdade, eu estou quebrando, mas eu quero que elas fortaleçam o padrão da riqueza, Sim, perfeito. entendeu? Como que a gente traz isso para dentro de casa? Bom, Como se torna uma cultura familiar? a palavra, ela pode até convencer as pessoas, mas é o exemplo que arrasta. Então, se as suas filhas, elas veem em você um exemplo de algo que você quer implementar na sua família, há de se Uhum, convir que tem muito mais autoridade para ser passado. sim. Eu não poderia Mas eu ensinar não sou consumista. não, mas na questão dos investimentos. Por exemplo, Sim, sim. Como eu que eu lido com o dinheiro, como que isso. eu Eu não poderia ensinar finanças se eu não investisse. Eu não poderia ser um exemplo para algumas pessoas, e inclusive tem muitos jovens, tem alunos meus de 15, 16, às vezes 14 anos, querendo aprender porque os pais não ensinam. E curiosamente, alguns deles os pais também não aprenderam, não né. Meu pai e aprenderam. minha mãe era Então, pessoas muito simples. então às vezes, esse rapaz de 16 anos, ele tem uma atitude, essa atitude os pais começam a observar por conta do exemplo, e os pais são cativados a aprender aquilo que também não aprenderam. Isso aconteceu já dezenas e dezenas de vezes, de alunos meus menores de idade influenciarem os pais e todo mundo investe junto. E eu vejo que, de fato, alguém precisa tomar uma atitude, porque senão vai. Esse alguém que ele tá falando é pra mim, tá, gente? E para quem está aqui nos assistindo, né, nesse podcast, alguém precisa tomar uma Ele é um atitude. jovem senhor idoso de Eu vinte e sou, nove anos. eu sou, a coluna já dói, Muito misericórdia. legal. Mas alguém realmente precisa É, tomar uma atitude sim. para poder mudar, né. E então, nós vivemos uma situação, e principalmente por conta das redes sociais, ela fez com que as pessoas, É, colocassem rede a sua social, é. felicidade naquilo que tem. Sim, Existe uma metrificação total. terrível, nas redes sociais. Só que, e também falando da questão financeira, tem muita gente hoje que complica. Tem muita gente que faz com que o mercado financeiro seja muito mais complicado do que ele é. É Uhum, simples. Nós só precisamos respeitar o perfil, entendi. colocar uma estratégia ajustada e fazer o arroz com feijão bem feito. É colocar dinheiro numa máquina e ela gerar dinheiro pra gente todos os meses. Eu vou te fazer uma pergunta pra gente encerrar e você falar, né, dos seus trabalhos e tal. É uma pergunta de mãe também, tá? Perfeito? Dá pra família investir junto? Tipo, se eu pegar assim, eu e minhas 2 filhas, a gente agora vai investir junto. Dá pra criar, assim, esse tipo de movimento, assim? Com certeza. Eu acho que é até melhor porque vocês chegam mais rápido no objetivo. Mas, obviamente, tem que colocar um objetivo. O que que nós queremos como família? O que que nós queremos construir? Queremos esse dinheiro para quê? É para dar uma entrada numa casa? É para ter mais dinheiro? Por exemplo, nós estamos aqui, mas eu quero ter mais 2, 3 fontes de renda. Isso é muito bom. E eu digo que juntar dinheiro vicia, porque você vê ali o seu patrimônio crescendo e você quer Uhum. mais. Só que é positivo. Quem não quer, em sã consciência, ter, por exemplo, ah, vou dar um exemplo bem básico. Você chega ali, R$ 1.500 todos os meses chegando na sua conta, fora o seu trabalho. Seria uma coisa boa. Isso. Mas aí você tem R$ 1.500 chegando todos os meses e vai crescendo. Aí no outro mês já vai ser 1.700, 1.800, 1.900, 2.000, 2.500. Isso vai te perseguir durante toda a sua vida. Só que não somente no Brasil, você pode investir lá fora. Então, se tem uma família com a idealização de investir todo mundo junto num propósito só, vocês chegam muito mais rápido num objetivo estabelecido, porque os juros compostos são muito agressivos. E Benjamin Franklin, ele já ia dizer isso, que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Então, é uma coisa que vale muito a pena de se fazer. Para já. Porque nós temos oportunidade hoje, com uma taxa de juros muito alta, dá para montar uma carteira muito boa. Legal. Muito bom te receber, Kaique. Aprendi muito. Parabéns. Obrigado. Você é um jovem muito visionário. Realmente, eu
peço a Deus que mais jovens como vocês, né, venham surgir, porque o Brasil precisa muito de jovens como você. Eu, né, sou da geração, tenho 39 anos e eu não fui ensinada a economizar, até porque não tinha o que economizar, Uhum. né? Só na vida adulta que eu vim ter acesso financeiro. Mas eu quero que você deixe aí o seu Instagram, vai aparecer aqui no rodapé, mas eu quero que você deixe aí o seu trabalho, como que funciona a sua mentoria, quem pode Perfeito. fazer sua mentoria. Precisa ter alguma formação acadêmica para fazer a sua mentoria, precisa ter o que é necessário para começar uma jornada com você de educação financeira. Bom, na questão de mentoria, nós temos uma área de membros com aulas vitalícias e nós temos as reuniões semanais. Como funciona? Uhum, As pessoas vão chegar e vão assistir tudo do zero, que é uma coisa que precisa ser falado. Ela vai ter toda aquela questão de reprogramação mental, onde tem alguns tabus que precisam ser quebrados e ela vai investir de acordo com o perfil de investidor dela. Partindo disso, ela tem o grupo dos alunos, que hoje tem mais de 500 pessoas no grupo, tem as reuniões semanais também, então ela aprende aos poucos sobre geopolítica, sobre macroeconomia, mas é uma coisa gradativa. E para as pessoas chegarem, não precisa de uma formação acadêmica. Eu só peço uma pessoa inconformada com a sua realidade. Porque é o inconformismo que vai fazer com que você estude e sim. aprenda para ter menos medo e mais plano de ação para chegar no objetivo estabelecido. É só entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, no meu Instagram, e vai ser um prazer poder conversar primeiro, porque tem muitas pessoas que focam assim, já sai querendo vender. Não, eu preciso entender o que que a pessoa quer. Eu Sim. preciso entender qual é a necessidade, porque às vezes Qual o propósito de vida da pessoa, né? eu tô pensando uma coisa e a pessoa quer outra coisa. Então nós precisamos fazer esse formulário Uhum. para a pessoa chegar até os meus meios de aquisição e se sentir à vontade para participar. Kaique, ainda não estou preparado para entrar na mentoria. Tem aulas gratuitas. Tem gente que chega, assiste as aulas gratuitas e aconteceu de pessoas assistirem durante 6 meses, porque eu dava aula uma vez ou 2 vezes por semana, e começarem a montar uma carteira de investimentos. Eu não faço forçação de barra para vender as coisas, mas eu quero pessoas inconformadas querendo mudar uma realidade. Ou seja, não é apenas trabalho, é um movimento do sagrado através da sua vida. Exato. Eu tô Por lidando com vidas, né? isso, e vida é sagrada. Exatamente. É isso aí, gente. Chegamos ao fim de mais um podcast Alma Sagrada e você aprendeu que o dinheiro é sagrado. Seu dinheiro é sagrado, sabia? É, meu filho. Seu dinheiro é sagrado porque dinheiro abre portas e dinheiro, ele é cumprimento de propósito. Não pense que você vai chegar, ai, Priscila, Deus falou para mim que eu vou fazer e acontecer e que, porque eu tenho promessas, não basta ter promessa, vai ter que ter dinheiro também. Exato. Tá bom, minha linda? É, minha linda, não basta só ter a promessa não, você vai ter que ter dinheiro. Então, trabalhe o seu emocional, siga o Kaique, eu também vou começar, vou conversar com você em off, eu preciso muito. Eu preciso muito quebrar esse padrão. Até o próximo podcast, não deixe de comentar, se inscreva no canal para não perder nenhum episódio e até o próximo.